Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, espero que vocês estejam bem nesse feriadão aí, nesse sábado, nessa ponte, né, de carnaval. Espero que vocês estejam aproveitando seus amigos, sua família, né, e que tenhamos ali um bom dia, né, um bom processo aqui nessas aulas, nesse tema de simultaneidade, para a gente concluir as demandas da semana de trabalho / simultaneidade. Para quem não me conhece, eu sou a monitora Letícia, sou monitora do Polo Osasco, estou há alguns dias também aqui na sede, e hoje eu vou dar sequência com vocês nos temas aqui da nossa simultaneidade e tudo mais. Lembrando, galera, que é muito importante que vocês se inscrevam, né, nessa página do NURAP, que vocês curtam também esses vídeos de simultaneidade, para que facilite nos próximos processos de ponte, no recesso, né, nessa nossa didática aí, de entrega, simultaneidade de temas. Então, é muito importante que vocês estejam aí atentos às mídias e às páginas do NURAP, tá bom? Galerinha, como é um padrão já no NURAP, né? Sempre começamos com os informes para auxiliar vocês ali no dia a dia, e começamos sim já com Você Não Está Sozinha, com o Justiceiras em conjunto com o NURAP, lembrando que o Justiceiras, essa parceria tem o objetivo de auxiliar, ajudar mulheres que estejam em situação de risco. Já foram mais de 16 mil mulheres atendidas em 24 países, com suporte jurídico, psicológico, médico, e é muito simples. Se você está passando por alguma situação ou conhece alguém que esteja nessa situação de risco, escaneie o QR Code, preencha o formulário e aguarde que logo mais o Justiceira entrará em contato com vocês. Então, é uma parceria de apoio, por isso que todo início de aula já deixamos o Justiceira aqui com vocês. Dando continuidade, né, temos o NURAP, né, que é o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Falo sempre o NURAP, porque é muito comum o pessoal confundir e falar a NURAP como a empresa, a ONG, e não, é o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, que é a nossa instituição NURAP. O NURAP, ele surgiu em 1987, ele foi criado com base no Rotary Club Brooklyn e Rotary Club Morumbi, né, onde a principal missão é acolher, desenvolver o protagonismo de pessoas pertencentes aos grupos minorizados através de capacitação profissional e inclusão no mundo de trabalho. Então, o NURAP, eu costumo dizer que é mais do que o sala de aula, é mais do que o projeto aprendiz, né? Nós temos uma responsabilidade e um trabalho de inclusão em vários pontos, em várias escalas. Esse é o nosso corpo pedagógico, né, atualizado, com a nossa coordenadora Agatha Dourado, Marisa Vidovics, nossa superintendente, e, né, nós, monitores, eu, Letícia Lima, que fico no Polo Osasco, fico na sede, tem a Andréia também, que está no CCI lindamente, Andressa, nossa monitora, e também auxilia em várias questões voltadas ali à frequência, né, e tudo mais, a gente vai conversar no decorrer dessa aula. O André, Diogo, Miguel, Cleiton, Tiago, né, os nossos meninos, nossos monitores também lindos ali da sede, do centro de Sorocaba, de Imbu, né, que compõem aí o nosso corpo, o nosso departamento pedagógico. No pedagógico, nós temos duas formas de contato. Então, ou você tem a primeira instância, que é com a gente, com os monitores, onde você pode mandar e-mail para monitores@nurap.org.br. Nesse e-mail, é muito interessante, porque às vezes você precisa tirar uma dúvida, não conseguiu tirar em sala, manda no e-mail, que é a fonte oficial. Se eu não responder, o Miguel responde, se o Miguel não responder, o Tiago responde, e nós temos um cronograma muito certinho para responder vocês, tá? Então, dentro dessas 24 horas, sempre responder vocês e auxiliar no que for preciso. Com o e-mail pedagógico@nurap.org.br, fica basicamente com a equipe do pedagógico envolvendo a Agatha, a nossa coordenadora, os aprendizes, né, todo o corpo pedagógico para auxiliar vocês da melhor forma. Lembrando que o pedagógico pode solicitar, às vezes, algum documento, pode solicitar aí algumas questões, algumas informações sobre as atividades presenciais e online também.
Nós temos a sede, né, em Santo Amaro e os polos. Então, tem Polo Osasco, Centro, Embu, Sorocaba e a nossa sede em Santo Amaro. Nós temos também o blog, que é muito importante, gente, que nós não temos um WhatsApp oficial do NURAP. A forma de vocês saberem atividade externa, algum aviso específico, até o link dessa aula que vocês estão acessando, é pelo blog. Então, tenha o link, o site do blog, salva no seu celular, salva no seu computador, salva ali no tablet, né, na forma que você acessa as redes e as aulas, para que você não tenha desencontros no decorrer da sua simultaneidade. O que eu indico é assim, se a sua simultaneidade é numa terça-feira, na segunda-feira acessa o blog, vê se não tem nenhum aviso lá para o seu polo, para a sua sede. Se a sua simultaneidade é numa sexta, acessa na quinta, mas crie o hábito de ter uma agenda de acessar o blog para evitar qualquer desencontro. Outro ponto, gente, são as atividades externas, né? Nós temos ali atividade externa toda semana, então é interessante que você entre no blog, veja o local, e mais do que nunca, gente, é que a atividade externa ela seja construtiva, que ela tenha trocas produtivas, trocas positivas para vocês, não é para ser um ambiente cansativo, não é para ser um fora da rotina ruim, mas pelo contrário, é para que vocês criem mais vínculos, para vocês criarem memórias também de vivências, de lugares que vocês passaram. E pensando nisso, é muito interessante vocês indicarem locais que vocês gostariam de participar. O Agendamentos, no e-mail agendamentos@nurap.org.br, aceita, gente, indicações de locais culturais, interessante que eles sejam gratuitos, não ultrapasse o horário das 14 horas para visita, porque tem um tempo de locomoção, mas indiquem aí para esse e-mail. Eu tenho certeza que o processo de memória, construção e desenvolvimento de vocês, pessoal e profissional, só tenha a crescer com essas indicações, né? Não tem nada mais assim, interessante do que indicar ir em um local que eu gostaria de participar. Sobre a nossa questão de convivência, vamos falar um pouquinho das normas. Temos, sim, uma regra onde jovens com 2 faltas injustificadas serão proibidos de participar da simultaneidade e precisa da liberação dos setores responsáveis, seja da Andressa, juntamente com o psicossocial, né, mas precisa ter essa liberação das pessoas responsáveis, porque por mais que tentamos deixar um ambiente leve, um ambiente de construção, ainda se trata de trabalho. Sobre as nossas normas de convivência, vocês assinaram um contrato quando iniciaram aí no ambiente de trabalho, vocês têm esse PDF também no e-mail de vocês, e nesse PDF está falando o seguinte, gente, dentro de sala, no NURAP, nas dependências do NURAP, não pode utilizar bonés, então tem que tirar os bonés, cobrir alargadores, fone de ouvido tem que tirar, o celular ele no silencioso ou no vibra, zelar pelo patrimônio do NURAP, então evitar papel no chão, lixo no chão, chiclete nas carteiras, pichações também não é interessante, então respeitar o ambiente e os colaboradores e colegas de sala também. Gente, isso é para a vida, não só no NURAP, tá bom? Caderno e caneta, sim, galera, são obrigatórios, até para ajudar no processo cognitivo de desenvolvimento de vocês e para assimilar o conteúdo passado em sala, trazer outros materiais quando solicitados e não sentar no corredores e escadas. Sobre a questão de participação, quem for contrato de 6 horas tem a obrigatoriedade referente ali às oficinas, então tem que escolher a oficina de acordo com o polo, tem que participar para bater ali a sua carga horária, utilizar celular sem autorização prévia, evitar essa utilização. Sabemos que sim, pode acontecer algum imprevisto na vida pessoal, na vida profissional, então o monitor que está ali com você é a sua principal forma de contato, então se precisar utilizar o celular, se precisar ter alguma questão com o celular, nos comunique, converse com a gente, mas evite utilizar o celular sem alguma autorização prévia. Eu sei que é cansativo também a rotina de escola, trabalho, às vezes faculdade, então dá aquele sono, dá vontade de dormir, se conheçam, saibam ali como manter o corpo de vocês acordados e evitem dormir, não pode dormir, né? Então, assim, tem gente que é do café, da água, tem que comer antes de sair de casa, lava o rosto, assim por diante, né? Então, é muito importante que vocês se conheçam, né? E evitem ali dormir em sala.
Eu, por exemplo, vivo com a minha garrafinha de café. Quem é aprendiz, que já teve simultaneidade comigo, sabe disso, que eu preciso me manter acordada com vocês e com energia, né, com vocês. Se recusar a executar atividades propostas, gente, é uma extensão de trabalho. Se você se recusa a fazer alguma atividade dentro de sala, é a mesma coisa que você está recusando de fazer uma atividade na sua empresa, tá? Então, não pode se recusar. Claro que você também tem total liberdade para conversar comigo, com qualquer monitor, trazer seu ponto, mas tem essa obrigatoriedade de participação em sala. Atender celular nas salas durante as atividades, atrapalhar a aula com brincadeiras e comentários impertinentes, sair da sala para resolver problemas de VR, VT, salário. Então, tudo tem seu tempo, né? Então, resolvam as coisas, criem prioridades e resolvam as questões na hora certa, no momento certo. E não é dentro de sala, com tema, no seu horário de extensão de trabalho ali. Consumir alimentos em sala, até mesmo por uma questão de higiene, né, gente? Por uma questão de organização. Venham, tragam o lanche de vocês, comam antes de entrar em sala, ou se programem para ir no horário do almoço almoçar, ou fazer o lanche, mas evitem alimentos em sala. Vestir short, gente, pode, contanto que seja bermuda jeans, tá? Saias e vestidos curtos, blusas transparentes, curtas, decotadas, regatas, camiseta de futebol, qualquer outro vestimenta que faça apologia, não pode, tá? Vamos seguir. Sobre as nossas pontes, como que vai funcionar, então, as nossas pontes, galera? Toda vez que tiver uma emenda de feriado, então, por exemplo, vocês vão ter 2 pontes agora no feriado de carnaval. Então, vai ter a ponte do sábado, dia 1º de março, e a ponte do dia 3 de março, que é na segunda-feira. Nesses dias de ponte, é de extrema importância que vocês acessem o blog, que vocês acessem o link do YouTube, assistam a aula igual vocês estão fazendo agora e façam o forms no final do vídeo, tá bom? No final, vocês têm que fazer o formulário disponibilizado para vocês. É de extrema importância fazer esse formulário. Se não responder o formulário, vocês ficam com falta. Então, precisa fazer o formulário. Dica: coloquem o nome completo no formulário de vocês. Não abreviem, coloquem o nome igual ao RG, conforme o sistema ágil, tá? Lembra que quem vai fazer isso é basicamente uma planilha, né? Basicamente ali um sistema do Google, né? Junto com o Google Forms. Então, qualquer nome que esteja abreviado, com erro de digitação, provavelmente vai ocasionar falta. Então, é importante que vocês tenham atenção nesse momento para não serem prejudicados depois, tá bom? Vamos dar sequência, então aqui nós temos os feriados, em março, então nós temos agora dia 1º e dia 3, em abril vai ter dia 18/4, dia 19/4 a ponte, dia 21/4 na segunda-feira, que é o feriado. E aí, as demais pontes do ano. Sobre o boletim escolar, então vocês possuem até o dia 8 de março para encaminhar com urgência o boletim escolar, tá? Referente ali para o e-mail pedagógico@nurap.org.br, tá bom? Quem concluiu o ensino médio em 2024 e ainda não encaminhou, precisa encaminhar ali a declaração de conclusão, o histórico de conclusão, referente ao seu estudo. Então, recapitulando, quem concluiu em 2024 precisa encaminhar para o e-mail pedagógico o histórico escolar ou a declaração de conclusão direitinho para o e-mail. E para quem está cursando, está matriculado na escola, né, ensino regular, ensino médio ali, precisa encaminhar o boletim escolar para o e-mail pedagógico@nurap.org.br. Então, tem essa semana aí para encaminhar, né, até para as semanas limites aí. Sobre os horários presenciais, nós temos, então, um contrato de 4 horas e de 6 horas, conforme eu falei anteriormente. Lembrando que no período da manhã é das 8 ao meio-dia, quem for de período de 4 horas, sendo o pessoal das 6 horas, das 8 às 2, com o intervalo do meio-dia a meio-dia e meio. O período da tarde pode mudar, às vezes, de acordo com as demandas dos polos e sede, mas o tradicional é da meio-dia às 6 ou das 2 às 18, com esses horários também de 4 ou 6 horas de contrato. Em Osasco também tem da 1 às 17, então vai tendo uma adequação de acordo com os polos.
Horários remotos, né? Os jovens possuem, então, quando vocês tiverem em algum horário remoto, alguma aula online, né, direcionada, vocês têm 30 minutos antes do seu início para verificar a conexão, equipamento. Depois, né, desses horários pré-estabelecidos, será considerado ali, falta ali para aquele primeiro horário, não vai poder entrar nas salas, então tem toda uma questão. Sobre as capacitações, né? Tem a mesma carga horária, então, de 4 a 6 horas que conversamos. Temos as advertências. Então, sim, se você está com muita falta, se você chega muito atrasado, pode ter advertência por absenteísmo. Se você está com algum problema comportamental, alguma questão comportamental, seja de roupa, vestimenta, alguma norma de convivência não está tendo o respeito devido, pode sim levar à advertência, e essa advertência ela pode levar ao imediato desligamento do projeto, envolvendo a empresa e simultaneidade. Então, tenha atenção para isso. Sobre a conclusão do programa de aprendizagem, então, vocês precisam ter uma frequência de 75%, tá? O jovem que tiver menos do que 75% de frequência não receberá o certificado, tá? E esse certificado, eu costumo dizer que abre portas para vocês, porque é a tão sonhada experiência que as empresas pedem, né? E, às vezes, pelo início de carreira, pelo início no mercado de trabalho, não tem experiência e é um diferencial para vocês em processos seletivos futuros, em carreiramento e assim por diante. Lembrando que o sistema ágil, ele é um sistema que vocês conseguem controlar a presença e a frequência de vocês, conseguem ter acesso às notas trimestrais de participação e de avaliação. Então, é importante que você acesse o sistema ágil no seu celular, no seu computador, e faça o acompanhamento da sua frequência. Tirando o ágil, para quem for contrato integral do NURAP, para quem recebe o salário ali pelo NURAP, tem o nome do NURAP registrado em carteira, vocês precisam acompanhar os seus demonstrativos de pagamento através do sistema TOTUS. Para quem for iPhone, vai baixar o aplicativo dessa forma, TOTUS Meu RH, e para quem for Android, Meu RH TOTUS. Né? Fazendo o processo, para quem nunca baixou, baixou o aplicativo, vai clicar em primeiro acesso, depois ler QR Code, clicar no QR Code, escanear, perdão, o QR Code que está em tela, dê um print aí quem está com problema, e depois colocar o seu CPF durante 2 vezes. Se aparecer algum bug, alguma coisa no sistema, é indicado vocês fechar a tela, abrir e fechar o aplicativo novamente. Se aparecer alguma tela de erro, pode desinstalar e instalar o aplicativo novamente. E se surgir alguma dúvida, manter contato sempre com o RH NURAP. Para fazer o login, depois que fizer o login colocando o CPF, é só clicar aqui em envelope de pagamento e aí depois já consultar o seu salário do mês e benefícios e assim por diante. Sobre a questão, gente, que viemos aqui desde no finalzinho do ano passado, esse ano, começamos a falar de alguns projetos e algumas intervenções que estamos tendo aqui no NURAP, por conta de apoio aos nossos projetos. Então, como eu disse, o NURAP ele realiza um trabalho essencial para a capacitação de jovens, combate à vulnerabilidade social, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? E aí, para continuar promovendo essa inclusão, essa cidadania, né, até mesmo uma oportunidade de trabalho, a gente está precisando muito do apoio de vocês, dos seus familiares, dos seus amigos. Então, escaneia esse QR Code que está aqui na tela e participe, né, desse processo, dessa arrecadação de assinaturas, onde nós estamos com uma emenda parlamentar para garantir recursos, para colocar esses projetos, essas atividades em andamento. Então, a sua assinatura, ela vale muito para a gente, ela vale muito para a vida de cada pessoa que está procurando trabalho, que está passando por dificuldade, que está passando por alguma situação de adversidade, e, gente, não custa nada, tá? Escaneiem o QR Code, coloquem a assinatura de vocês e apoiem nossas causas, que eu tenho certeza que quando nós fazemos o bem retorna para nós em dobro, né? Então, vamos lá, escaneiem aí o QR Code. Outro ponto, gente, para quem não
declara a Nota Fiscal Paulista e tudo mais, você pode baixar o aplicativo da Nota Fiscal Paulista, pode se cadastrar e vincular o seu CPF com o CNPJ do NURAP, que é uma outra forma de você contribuir também para as causas e para os projetos do NURAP também. E como troca, né, você tem como benefício vários prêmios que você pode concorrer, tá bom? Então, o NURAP, ele recebe, quando você faz esse cadastro, arrecadações do ICMS, de impostos, e isso é muito bom, porque é uma verba que o governo, né, disponibiliza para o NURAP, para as causas sociais, tá bom? E vai ser revertido, então, especificamente para o NURAP sobre rodas, que é o nosso ônibus, onde temos alcançado vários públicos, né, vários perfis diferenciados. E aí, para vocês conhecerem algum desses projetos que eu falei anteriormente, que teria aí uma ajuda muito interessante de vocês, nós temos o projeto Acolhida, onde nós apresentamos o NURAP, a instituição NURAP, para indivíduos, para famílias, fazemos uma análise socioassistencial de cada família, e após esse encontro da acolhida, a gente tem um processo de inscrição e cadastro de pessoas em projetos do NURAP, seja aprendiz, estágio ou qualquer outro projeto envolvido do NURAP. Tá bom? Então, o primeiro projeto tem o Treinando para a Vida, né, que são para jovens de 16 a 21 anos. Esse projeto Treinando para a Vida pode encaminhar indicações para esse e-mail, valorizandotalentos@nurap.org.br, que é um treinamento para o futuro candidato poder ir bem nessas entrevistas nas empresas. Quantas pessoas não repetem, ou não passam, ou são excluídos de processos seletivos por não saberem se portar numa entrevista, não ter ali um curso, uma formação indicada. Então, esse projeto, ele tende a capacitar esse futuro candidato. Temos o Realizando Sonhos, que é o projeto de vocês, da Lei da Aprendizagem 10.09700, que é o projeto do menor aprendiz, respeitando as leis, né, e todas as questões, características para essa inclusão. O Valorizando Talentos, ele busca recolocar profissionais em experiências e oportunidades. Não, aí, no caso, vai entrar para a CLT comum e para vagas temporárias, tendo o e-mail da tela também, currículo@nurap.org.br. Ultrapassando Além das Fronteiras, que é um projeto que visa atender todo o público LGBTQIA+, oferece também informações referentes à capacitação, mas principalmente na inclusão no mercado, com respeito, dignidade, para ser quem quiser ser, podendo ser profissional, assim como você é. Tá bom? Então, toda a inclusão e encaminhamento é feita também dentro da Lei de Aprendizagem, a Lei 10.097, e da Lei de Cotas e Lei do Estágio. O Transformando, que vai promover capacitação profissional e reinserção também de pessoas e jovens transgêneros no mundo do trabalho, podendo encaminhar para o transformando@nurap. O NURAP Afro-Impacto, que vai basicamente desenvolver a empregabilidade étnico-racial, né? Então é afroimpacto@nurap.org.br. O Incluindo Além das Fronteiras, né, que é um projeto que ele vai também fazer a inclusão e capacitação de imigrantes e refugiados para o mundo do mercado de trabalho, que é o Além das Fronteiras, @nurap.org.br. Povos originários, né? Então nós temos aqui os originários, na verdade, que vai focar na população indígena, tá? Então é esse projeto de fomentar a inclusão social e a capacitação profissional, a fim de promover encaminhamento para oportunidades de trabalho. A Caminho da Inclusão, que também focando na inclusão no mercado de trabalho e capacitação também, referente à Lei de Cotas número 8.213/91, que tem ali como setor e-mail do DRI, @nurap.org.br, com pessoas que tenham ali atendendo, inseridas no mercado de trabalho. Construindo o Futuro, que é o projeto da Lei 11.788, que é o projeto de estágio, que é um outro projeto também que você pode indicar pessoas, né, ou participar também depois do seu contrato de aprendiz. E o NURAP sobre Rodas, que é o nosso ônibus, que ajuda a levar esses projetos, ajuda a fazer projetos extras, sempre com bem social. Indicado que vocês, através da atividade externa, também
envie para o setor de marketing, @nurap.org.br, todas as fotos, né, e conteúdos que vocês tiverem nas visitas. No Polo Centro, junto com o Monitor Diogo, temos o Spotify, com o podcast dos meninos no Spotify, um projeto muito legal feito pelo Monitor Diogo. Lembrando que, como é um ambiente de trabalho, vocês precisam, se tiver algum caso de falta, né, e for por questões médicas, encaminhar atestados, declarações, relatórios ou comprovantes de vacinas para o saúde@nurap.org.br. Lembrando que precisa ter o CID e o CRM do médico, referente aos dias que realmente você não apareceu ali naquela simultaneidade, e alguns documentos não são aceitos, como atestado médico não específico, comprovante de comparecimento de exame de autoescola, avaliação de autoescola ou certificado de participação em eventos ou cursos, salvo exceções de alunos do ensino eventual. Temos uma novidade, né, agora nesse último mês, que é a nossa monitora Andressa, que também está responsável pelo controle das reorientações de absenteísmo. Então, você, aprendiz que vem faltando na sua simultaneidade, pode procurar a nossa monitora Andressa para explicar as suas ausências, tá bom? O e-mail da Andressa é andressa@nurap.org.br. Temos o Rubens, que ele continua no departamento psicossocial, com foco voltado para sugestões, reorientações comportamentais e acompanhamentos também no mundo empresarial e simultaneidade. Então, o e-mail do Rubens é o psicossocial@nurap.org.br. Temos o SAP com a Adriana, e a Adriana ela faz esse vínculo com vocês, basicamente, para um serviço de reclamação, de escuta ativa com vocês, aprendizes. E temos o nosso RH com a Liza no contratação, a Amanda no benefícios, Gustavo no salário e folha de ponto, e Renata nas dúvidas em geral. Então, gente, printe essa tela, tira uma foto. Se vocês precisarem resolver qualquer questão com o RH, tem os setores específicos e e-mails específicos. Nossa biblioteca, né, aqui na sede. Então, se você quer ter acesso a algum livro, é legal vocês virem aqui, é totalmente gratuito, você tem acesso ali a levar aquele livro, ler, depois devolver ali o livro em extrema qualidade, né? E também nós aceitamos doações também, basicamente, para a nossa sede. Temos o Nurap TV, então o Nurap hoje, assim como vocês assistem pelo YouTube, ele tem também, através do Spotify, Instagram, LinkedIn, a página do Nurap. Então, se inscreva, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você ficar atento aí nas vagas, nos projetos e também na sua vida aqui no Pedagógico. E é isso, gente. Bora começar para o tema? Passamos nossos informes diários. Sejam bem-vindos, então, a mais um tema. E bora, então, continuar. Nosso tema de hoje, galera, é focado em modelos organizacionais. Então, vão pegando o caderno, caneta de vocês e vamos dar sequência aqui no tema. E não esqueça que depois do tema, vocês precisam fazer o forms para não ficar com falta no dia da ponte de vocês. Quando falamos em modelo, né, organizacional, falamos basicamente, galera, de estrutura organizacional. Então, todo negócio, né, toda empresa, ela precisa pensar na sua estrutura. Vocês já pararam para pensar de como tem empresas que têm uma política um pouco mais leve, com roupas, uma política um pouco mais leve na forma de resolver problemas, outras são mais criteriosas, outras possuem algumas políticas um pouco mais rígidas. Tudo isso, né, pessoal, se dá basicamente pela estrutura organizacional do negócio. Então, ele traz aqui para a gente, é a forma escolhida pela empresa para alocar o seu capital humano. Então, como que a empresa, ela vai lidar com o funcionário? Como que a empresa, ela vai motivar esse funcionário? Como que essa empresa, ela vai desenvolver esse funcionário? E como que vai ser a forma de trabalho dessa empresa, tá? Então, nós temos ali a divisão de setores, de cargos, funções, nível hierárquico, né? Tudo isso é desenvolvido e é determinado conforme a estrutura organizacional.
né? Até mesmo o jeito da liderança, a forma de liderança, muitas vezes dessas empresas, ele é basicamente feito, estipulado na estrutura organizacional. Então, acertar na composição é fundamental para ter uma ampla visão sobre a distribuição dos recursos e os caminhos que devem ser trilhados. Então, muitas das estratégias das empresas, como que essa empresa vai falar com o público, como que essa empresa vai tratar algumas burocracias, vai depender dessa estrutura organizacional. Então, vamos lá para os conceitos de estrutura organizacional e a importância, né? Se trata basicamente de uma ferramenta que vai organizar as atividades e os recursos. Então, basicamente, eu não falei do RH, do NURAP, para vocês? Então, se eu quiser falar de departamento pessoal, com quem que eu tenho que falar? Com qual e-mail? Com qual pessoa? Com qual setor? Qual processo? Será que eu ligo? Será que eu mando WhatsApp? Será que eu mando e-mail? Como que é o processo, né? Então, é muito importante termos a noção dessa estrutura. Então, essa estrutura ela vai basicamente envolver os setores, os setores da empresa, os processos, a comunicação e a hierarquia também. Nós vamos ter mudanças de hierarquia que vocês vão adaptar, que vocês vão verificar. Não existe um modelo, né, então, de estrutura organizacional. Vamos pensar em empresas como, por exemplo, Meta, juntamente ali com o Facebook e tudo mais, Google, IBM, HP, quantas empresas nós temos com modelos de gestão diferentes e que funciona, né, cada uma com a sua característica, garantindo lucro, garantindo capital ali. Tá? Podemos perceber, então, que não se trata de uma estruturação apenas dos departamentos e hierarquia de equipe, mas a melhor relação saudável e estratégica entre esses fatores. Então, se eu tenho um público mais jovem, será que compensa eu manter uma estrutura empresarial mais rígida, e manter uma estrutura empresarial mais compacta, ou será que eu tenho que ter uma estrutura empresarial mais flexível, né? É entender também os meus funcionários. Quando eu falo de conceito de estrutura, eu estou falando basicamente de formas eficientes desses colaboradores. Então, muitas vezes nós passamos mais tempo na empresa, muitas vezes não, né? Nós passamos mais tempo nas empresas do que com os nossos, do que com quem a gente ama, do que com os nossos familiares. Então, ter uma estrutura organizada, eficiente dentro de uma empresa, também vai impactar na entrega desse colaborador, nas conformidades das demandas, na execução, na facilidade de elaborar projetos, né? Sem que tenha uma bagunça. Vocês já repararam que tem alguns setores, tem algumas empresas que chegamos, se a gente for pensar em empresas tradicionalistas, que às vezes ninguém sabe resolver o problema, fica um jogando para o outro. Quando eu tenho questões dessa forma, basicamente eu tenho um problema de conceito e estrutura organizacional. Ela pode gerar, quando eu tenho uma estrutura organizada, né, então eu não tenho uma bagunça, quais são os benefícios de ter uma estrutura organizada da empresa? Então tem ali, ó, a integração dos colaboradores ao negócio, né, aumentando seu engajamento e sua motivação. Então o funcionário, ele se sente parte daquela empresa, né? Automaticamente ele vai ele se sente mais motivado com isso. Processos mais fáceis, otimizando os indicadores de desempenho. Então, quando eu tenho um organograma, um cronograma, basicamente, eu consigo saber para quem que se eu estou com um problema de marketing, quem que é o responsável de marketing? Quem que é o funcionário do marketing? Se eu estou com um problema de RH, quem que é o funcionário do RH? Qual que é o e-mail que eu tenho que entrar em contato? Então, fica mais fácil de resolver o processo, né? Eu consigo desenvolver indicadores individuais de desempenho para implantação de bonificação de incentivo. Então, basicamente, quando eu sei qual que é a minha função daquela empresa, o que a empresa espera de mim, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, eu consigo ver o quanto eu estou crescendo e estou me desenvolvendo naquela empresa. Quando eu faço de tudo, quando todo mundo toma conta de tudo, de uma forma desorganizada, parece que eu estou trabalhando, e eu estou morrendo na praia. Isso causa uma estagnação, às vezes, do funcionário, e isso faz também como profissional, me sinta desvalorizada dentro daquela instituição. Analisa excesso ou falta de recurso. Então, assim, se um setor
não está tendo uma entrega muito boa dentro da empresa, o que aconteceu naquela empresa? Será que é uma questão do funcionário que eu preciso treinar e desenvolver? Ou será que eu preciso melhorar a tecnologia, computadores, máquinas, fluxos, procedimentos? Então, eu consigo analisar melhor o excesso ou a falta de recurso. Ou então, será que aquele setor está gastando muito? Será que não dá para economizar? Será que aquele setor também está recebendo pouco? Eu não tenho que dar mais verba para aquele setor? Então, é muito importante ter essa estrutura organizacional. Ter mais assertividade no controle de resultados dos negócios. Então, uma empresa, gente, aqui no Brasil, ainda mais com essas loucuras que nós temos de imposto, de tributo, o empresário, ele passa por grandes desafios. E se eu consigo mensurar os resultados do meu negócio, eu consigo me precaver. Então, se eu sei que janeiro é um mês mais fraco para o meu negócio, porque o pai de família está pagando licenciamento, IPVA, está pagando material escolar do filho, eu sei que janeiro eu vou ter que segurar um pouquinho mais as contas para conseguir pagar as minhas contas. Eu não consigo manter o meu ano totalmente certinho, totalmente padronizado, se eu não tenho esse controle, se eu não tenho essa assertividade, tá? Enxergar com mais rapidez os riscos e a saúde da empresa, sim, né? Melhorar a comunicação interna e com o mercado. Então, por exemplo, é a mesma coisa que a gente fala no informe para vocês todo santo dia, né, gente? Adianta você reclamar que você recebeu um salário errado, um exemplo, tá? Para o saúde, não, porque o saúde vai cuidar do atestado. Adianta você mandar seu atestado para o DP? Não, porque o DP vai cuidar de folha de pagamento. Então, é importante saber quais são os canais de comunicação e as pessoas responsáveis dentro de cada empresa. E, gente, o que eu acho que é legado para a vida, que é criar uma cultura organizacional única e atrair os melhores profissionais. Não é só a empresa que tem que contratar vocês têm que contratar a empresa, vocês têm que ver se a cultura dessa empresa, se os valores dessa empresa casa com seus valores. Se tiver um conflito de valor, tipo, o que aquela empresa faz ali, eu não concordo, pode ser que eu não seja profissional para aquela empresa, né? Ou então, pode ser que eu não tenha, vamos supor que eu não sou uma pessoa muito disciplinada, e eu estou numa empresa que preza muito pela disciplina, que tem essa cultura da disciplina. Então, eu tenho que entender se é o meu local, e a empresa também tem que entender quem é o melhor papel. Por isso que a gente fala de contrato de trabalho. Só existe contrato quando as duas partes estão de acordo. Se uma parte ou outra está infeliz, não temos um contrato, tá bom? Então, é importante a gente ter essa organização. Diferença entre organograma e estrutura organizacional. Gente, a diferença é simples. A estrutura organizacional, ela é aquela ferramenta estratégica onde vai pensar quem que vai ser o líder, qual que vai ser a hierarquia, como que eu quero que seja a minha cultura dentro da empresa. E já o organograma é a representação visual da estrutura. É aquela coisa, eu estou com dúvida, eu não sei quem que é o responsável do pedagógico. A Agatha Dourado, nossa coordenadora. Então, vou falar com a Agatha, tá? Então, o organograma é a forma visual. E quando eu falo de estrutura organizacional, eu estou falando de estratégia. Então, eu estou falando realmente como acontece. Tipos de estrutura organizacional, eu vou ter vários tipos, porque eu tenho empresas diferentes, e as empresas são formadas, gente, por quê? Tecnologia e pessoas, tá? Então, se nem os meus dedinhos são iguais, imagine as pessoas de dentro de uma empresa. Então, cada empresa vai adotar aquela estrutura organizacional que acha que seja a mais viável para o seu crescimento. E aí ele fala aqui, o modelo escolhido é o que vai mostrar de que forma a organização será comandada, como um todo, não apenas em um departamento específico. Então, qual que é a essência dessa empresa? Então, vai impactar nas funções, na unidade de comando, pela junção de funções e hierarquia, e assim por diante.
Tipos de estruturas organizacionais. Então, cada indivíduo é responsável pela decisão de um negócio que deve definir quando será adotado, né? A ideia é que os colaboradores estejam exercendo funções pertinentes às suas habilidades e que a estrutura escolhida esteja adequada aos seus valores da empresa, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para saber o modelo da minha estrutura organizacional é entender quem são os indivíduos da minha empresa, tá? Como que os meus indivíduos funcionam? Meus indivíduos estão lá pelo dinheiro, pelo salário, pelo desafio, pelo benefício, pelo crescimento? Quem são meus indivíduos? Meus indivíduos são modernos, ou seja, eles conseguem ter autogestão, eles conseguem saber o horário de bater o ponto, eles conseguem saber o dia de folga, conseguem saber as suas atividades, ou os seus indivíduos são mais tradicionalistas e precisa de um gestor, de um líder, que trate eles como uma babá, falando do horário de bater o ponto, do horário de verificar a folha de pagamento, como que são esses indivíduos? Porque se você chega num indivíduo que é moderno, um indivíduo que sabe das suas responsabilidades e fica pressionando para cobrar de coisas que às vezes ele já está no radar dele, pode ser que esse indivíduo ele se desmotive. Mas se você também cobrar uma autonomia desse funcionário que é mais tradicionalista, ele pode ficar perdido com isso. Então, nós temos que entender quem que é o corpo do funcionário da nossa empresa. Estrutura por funções busca agrupar os profissionais que exercem cargos em uma determinada área. Então, qual que é a estrutura das funções? Então, é entender quem que tem cargo técnico, quem que tem cargo comercial, financeiro, de segurança, contábil, administrativo. Então, eu preciso entender, porque cada pessoa dessa tem uma forma de trabalhar, tem uma responsabilidade, e é importante que eu saiba quem é nível técnico, comercial, financeiro e assim por diante. Quando o negócio ele começa a crescer, quando a empresa é pequena, muitas vezes eu consigo lidar com essas diferenças, porque são poucas pessoas, eu consigo fazer a gestão. Mas quando a empresa é grande, geralmente nós temos dificuldades basicamente na comunicação interna e na falta de integração entre os setores e os profissionais específicos de cada área. Unidade de comando, né? A estrutura por unidade de comando, então a gente vai ter vários tipos de estruturas, né? Então, a primeira é essa unidade de comando, que ele fala basicamente assim, é linear e é a mais comum, que é quando os profissionais que ocupam cargos na alta cúpula administrativa, enquanto quadros de colaboradores vai desmembrando abaixo deles, que é aquele formato de pirâmide, né? É esse formato aqui, né, que eu falo que é onde vem a ordem de cima e vai descendo, 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 e é o que eu falo muito. Nunca um operador, um funcionário, um analista, ele está fazendo porque o gestor dele quis que fizesse. Tem uma estratégia, tem um estudo que vem de cima. Então, nada é por acaso. Pensando nesse modelo em formato de pirâmide também, eu posso agregar essa linha staff, tá? Que é basicamente os assessores da empresa. Esses assessores, eles aparecem aqui até de verdinho, que eles não têm um superior acima deles, mas eles participam muito presente, têm uma participação muito presente, tanto na gestão quanto nos colaboradores dessa empresa. Tenho também as decisões que estão ao alcance dos assessores, que devem ser orientadas pelo conselho administrativo. Então, se essa linha staff, esse assessor, ele não tem um gestor direto, eu tenho que ter alguém lá no conselho administrativo que vai norteando esse assessor para que ele consiga segurar os pratos entre operador, gerente, equipes e conseguir um bom desenvolvimento e capital da equipe, da empresa como um todo. Então, eu tenho aqui, ó, basicamente um modelo de pirâmide, né, nessa estrutura organizacional, né, que ele é dividido em projetizado e matricial, né? Nossa, Letícia, que dificuldade, o que é matricial, o que é projetizado? A gente vai conversar no decorrer. Basicamente, as empresas, elas são divididas nesses níveis, então eu vou ter o cliente, os empregados, supervisores. Empregados eu não gosto muito desse termo, eu sou mais do termo colaborador, né? Querendo ou não, ele está colaborando com aquela atividade da empresa.
Empregados, supervisores, gerente, vice-presidente e presidente. Aí tenho aqui os níveis, e aí eu vou ter áreas, divisões, organogramas e as linhas de comando dentro dessa empresa. Então, tem empresa que vai focar muito na hierarquia. Nunca esse empregado vai poder, dependendo de uma hierarquia clássica, pedir direto para o gerente. Ele vai ter que pedir para o supervisor para o gerente para o vice-presidente. O que eu já tenho aqui? Que é legal vocês observarem. Eu tenho uma empresa burocrática. Eu vou ter uma empresa com mais processos. Porque pensa, o supervisor pensa de um jeito, o gerente pensa de outro jeito, o vice-presidente de outro jeito, o presidente de outro. Até eu conseguir fazer uma mudança na minha base até aqui em cima, vai demorar nesse modelo burocrático. E aí vocês vão ver agora que tem outras formas também de estrutura organizacional. Por isso que tem empresa que as coisas fluem muito rápido e tem empresas que demoram muito mais o processo. Quando eu falo, então, das matrizes, eu tenho ali a estrutura funcional, que é onde vai agrupar os colaboradores em departamentos conforme a sua função, que é a forma mais clássica que a gente conhece. Então, departamento de marketing, aí eu vou ter aqui o pessoal que cuida da publicidade, da promoção, do preço, administração, vou ter o pessoal da gestão de pessoas, gestão de materiais, área técnica, produção de cadeiras. Então, é muito certinho cada função, cada colaborador e cada equipe. Esse é o modelo mais conhecido, tá? Quais são os benefícios desse modelo? Valorização das especializações. Então, as pessoas, ela estudou gestão de pessoas, fez uma pós-graduação de gestão de pessoas. Então, ela vai trabalhar naquele departamento específico. Definição dos níveis hierárquicos. Incentiva a formação continuada. Então, pensa, se ele é uma escadinha, então, tem pessoas que vão querer sempre estudar um pouquinho mais, para chegar nessa pirâmide aqui como chefe executivo, tá bom? Orientação individualizada favorece que os profissionais atinjam o máximo de eficácia em suas performances. Então, ele vai trabalhar muito com entrega, tá? Quanto mais você entregar, quanto mais você tiver ali uma postura de entrega, melhor para todos. Projetizada. A projetizada, ela vai falar em equipes multidisciplinares que são responsáveis por concluir juntas um determinado programa. A projetizada já está indo para um lado um pouquinho de empresa mais na versão moderna, não tão clássica, que é o seguinte, essa equipe vai trabalhar durante um projeto. Terminou o projeto, pode ser que mude essa equipe, mude o gestor. Então, você tem uma rotatividade, você consegue conversar com todo mundo da empresa, você consegue ter visões diferentes, e isso, para o nosso raciocínio lógico, e para essa empresa se manter em movimento, é muito utilizado. Então, você vê, por exemplo, essa estrutura projetizada muito em publicidade, propaganda, em agências, normalmente em empresas que focam em tecnologia, criatividade, né? E é um novo modelo, é um modelo de negócio também para ter essa inclusão social dentro das empresas. Projetizada, ela vai, como benefício, promover uma visão holística do projeto, ela vai dar mais autonomia para o gerente de projetos, porque ele vai tomar decisões ali, as demandas são atendidas com mais agilidade, porque eu não vou precisar passar para o supervisor, para o gerente, para o diretor, ele já vai ter uma tomada de decisão mais rápida, a equipe multidisciplinar favorece o alcance dos objetivos, então a equipe toda compra a ideia e a equipe toda funciona como uma ferramenta, uma engrenagem em uma empresa. Essa projetizada, gente, também vai definir um modelo mais fácil também para garantir um gerenciamento do negócio. Então, os valores da empresa precisam estar muito coerente com o do gerente de projetos, juntamente com os funcionários. Porque, pensa, são rotativos, as pessoas precisam estar em comunhão, as pessoas precisam falar a mesma língua para conseguir ter entrega. Então, é um modelo muito criativo, é um modelo muito mais rápido, só que exige que esses profissionais que participem ali tenham extrema capacitação e formação e dedicação para essa empresa e departamento. O recursos humanos, o RH, então, nesse estilo de projeto, ele atua de uma maneira muito mais estratégica, tá? E assim como também o conselho administrativo, ele pode realocar, né, alocar recursos de forma segura e otimizada. Então, o RH, ele precisa ser cirúrgico na escolha dos funcionários deles, para
conseguir ter essa entrega de projetos. Quando eu falo de uma forma mais matricial, né, ele fala basicamente aqui, cada área tem uma demanda individual para a execução de suas tarefas, é adaptável, facilita a execução de tarefas de cada departamento. Então, vamos pensar, a matricial já seria aquele organograma mais conhecidinho, né, que nós temos, mais tradicional, né, então tem um ambiente mais participativo, depende da colaboração de todos, as equipes nos processos de tomada de decisões aumentam a satisfação dos colaboradores, independente para os departamentos, ao mesmo tempo que promove a integração e fácil mensuração dos resultados. Então, a matricial é quando ele divide exatamente a atividade para cada departamento. Então, um departamento não vai passar por cima do outro, não vai ter essa troca, esse rodízio. A matricial, ela tem a responsabilidade de cada departamento, né? Essa responsabilidade, ela pode ser moderada. A moderada, ela tem uma característica por ter 2 líderes, para ter dois gestores naquele ambiente. Isso, a gente tem que tomar cuidado, porque vai ter uma chefia dupla. Então, quem que precisa estar de acordo nessa matricial moderada? Os 2 gestores. É igual pai e mãe com filho. O filho quer sair para ir no cinema com os amigos, aí pede para a mãe fala não. Aí fala, vou pedir para o meu pai, porque meu pai é bonzinho. Aí o pai vai lá e fala sim. Poxa, vai começar a ter desencontro de informação, as coisas vão começar a não andar da forma correta. Então, a matricial moderada é muito legal, porque eu tenho visões de lideranças diferentes que, somadas em coerência, pode trazer um resultado muito bom, mas se não tiver em sinergia, pode dar muito ruim. Eu tenho a matricial forte, tá? Que é quando tem que os gerentes limitam a gerenciar os projetos sem ter uma participação efetiva na execução. Então, aqui, gente, o gerente, ele só vai direcionar, ele não vai fazer operacional, ele não vai pôr a mão na massa, tá? A ideia aqui nessa matricial forte é que o profissional tenha uma autonomia e o gerente, ele vá tomar as decisões para aquele setor desenvolver. Mas esse gerente em específico, ele vai ser o único gerente ali daquele setor e ele não vai pôr a mão na massa no operacional, e sim uma visão estratégica. Isso é legal porque, assim, gente, tem alguns conceitos também de quem faz tudo, não faz nada, né? Tem algumas pessoas que seguem essa linha. Então, tem gerentes que vão ser bem melhores numa matriz forte, onde ele vai conseguir pensar em reconhecimentos e entregas maiores para aquele departamento, porque ele não vai estar perdendo tempo preenchendo planilha, ele não vai estar perdendo tempo fazendo aquela parte burocrática, e sim pensando em estratégias, em reuniões, fechamento de contratos para outras instituições, para outros departamentos, facilitando o capital e o lucro da empresa. Estrutura organizacional horizontal, né? Esse modelo horizontal, ele vai eliminar cargo de gerência e diretoria dentro da empresa. Sim, gente. E hoje as startups, elas estão funcionando muito dessas formas, né? Que é quando todo mundo é aquele senso de dono do funcionário, né? Eu não preciso de um gerente falando que eu tenho que bater o cartão. Eu não preciso de um gerente me lembrando da minha demanda, lembrando da minha entrega, porque eu sou responsável pelas minhas ações e eu não preciso de pai, mãe, babá, gerente ou ninguém falando o que eu tenho que fazer, porque eu tenho conhecimento das minhas atividades, eu tenho propriedade para executar a minha atividade e eu tenho responsabilidade e maturidade em cima de tudo. Então, o horizontal é quando todo mundo consegue somar dentro dessa empresa. Só que, gente, é difícil, é complicado, porque o ser humano, como eu disse, tem um perfil diferente. E aí, eu preciso ter uma equipe, uma empresa muito madura do que ela quer. O custo nesse horizontal é menor, porque, gente, o cargo, quando tem um cargo de gestão, coordenação, gerência, direção, a empresa gasta muito, porque ninguém vai ser um gestor se não for bem remunerado, se não tiver bons benefícios pelas demandas e pelas entregas. Então, como ele diminui, ele tira essa gestão, então ele economiza nessa questão de valores. Então, esse valor economizado, ele pode ser revertido para os profissionais como bônus, como benefícios como VR ou outros eventos para os funcionários da empresa.
Estrutura vertical, que aí sim vai linkar com aquela matricial que a gente conversou, que é quando eu tenho uma hierarquia visível, né? Eu vou ter um gerente, um diretor e assim por diante. Qual que é a diferença, então, básica de vertical e horizontal? Gente, autonomia, tomada de decisão. Na horizontal, a minha tomada de decisão, ela vai ser em equipe, ela vai ser em grupo, a gente vai sentar, vai debater, vai fazer um brainstorm, vai fazer um mapa mental. E na vertical, eu vou ter sempre um gestor falando se aprova ou não aprova, aprova ou não aprova. E é um modelo mais clássico, é um modelo mais tradicionalista das empresas. Hoje nós temos startups se dando muito bem no mercado, nós temos empresas de mídias, né, se dando muito bem no mercado por adotar um modelo horizontal. O funcionário ele não se sente explorado no modelo moderno. Só que esse profissional ele também precisa ser um pontinho fora da curva na questão ali comportamental, tá? E aí, gente, tem uma questão que muda muito, que é a comunicação e a colaboração que fluem naturalmente. Então, qual que é o melhor modelo? Gente, não tem um melhor modelo. Tem um modelo para a tua empresa, tem um modelo para os teus funcionários, tem um modelo para o teu perfil e tem um modelo para a sua gestão, tem um modelo para você como funcionário. O importante é que eu tenha uma comunicação que consiga fluir naturalmente, que consiga favorecer a construção de um bom clima organizacional, contribuir para decisões e tomadas de decisão, né? Então, isso precisa ser muito claro, tá? E eu acho interessante, gente, vocês, como aprendizes, escolherem também a estrutura que vocês pertencem, o que é melhor para mim como aprendiz, tá? E entender também as demandas, ou então identificar qual que é a estrutura da empresa que você trabalha hoje. Fica uma pergunta para vocês. Qual que é a estrutura da sua empresa atual? Ela é vertical ou ela é horizontal? Ela é focada mais numa questão circular? Ou os outros mandam e eu obedeço? Como que funciona, tá? Rede de acordos individuais, tá? Então, quando eu falo das redes de acordos individuais, eu estou falando que os colaboradores, eles precisam estabelecer contratos que deixam documentados as responsabilidades das equipes, acordos e metas. Cada um vai fazer de acordo com a estrutura da tua empresa. Então, o que foi acordado com vocês? O que foi alinhado com vocês? O que é responsabilidade de vocês? É importante. Precisa ter uma fiscalização, né? Quando eu falo de uma linha horizontal, quem fiscaliza os objetivos e tudo mais é a equipe como um todo, tá? Mas quando eu tenho uma linha mais vertical, o gestor que vai fazer essa fiscalização junto com os demais departamentos, tá? Eu tenho algumas formas que chamamos de círculos alinhados, que é quando eu tenho uma conexão nesse canal de comunicação circular em diversos níveis, ou seja, todos os laranjas vão falar e tratar sobre assuntos pertinentes dessa empresa, cada um com a sua responsabilidade no departamento, todos os pares aqui em verde vão tratar sobre os assuntos e as demandas conforme os seus departamentos, e todos os gestores, diretores estratégicos irão tratar a escala estratégica conforme o seu departamento, tá? A principal característica dessa estrutura é a flexibilidade. Então, você é mais flexível, você consegue conversar com outras áreas, respeitando o departamento que você pertence. Vamos lá, gente. Quando eu tenho, então, uma boa estrutura, é essencial conhecer e entender todos os processos para eu conseguir alcançar as metas e objetivos. Quando a estrutura é clara, desenhada e explicada, dificilmente eu vou ter um profissional insatisfeito ou reclamando de alguma coisa, porque ele já sabe onde ele está pisando. Basicamente, eu vou otimizar tempo, porque eu não vou perder tempo explicando políticas dessa empresa ou responsabilidades dessa empresa. Eu vou controlar a performance ou o desenvolvimento desse meu funcionário. Eu vou ter uma organização de responsabilidade, então todo mundo vai saber o que eu preciso ou não fazer. Eu vou identificar recursos, ou seja, qual plataforma que é melhor para mim, qual o melhor computador, qual a melhor forma de software que eu posso ter na minha empresa, e precisão de comunicação.
eu não vou ter e-mails perdidos, 30 e-mails falando a mesma coisa, 30 e-mails de pessoas se matando, porque eu tenho uma comunicação específica, eu tenho um padrão específico. Isso é o mais indicado, tá? E é isso, gente. Esse é o primeiro ponto. E para concluir, tá, gente, junto com vocês, como processo de desenvolver também essa ideia que a gente conversou de organograma, é entender qual que é a identidade da sua empresa. Então, beleza, a sua empresa tem esse modelo organizacional, mas qual que é a identidade da minha empresa? Né? A empresa, ela é um PJ, uma pessoa jurídica, então ela pode ser considerada, no mundo empresarial, como uma pessoa, né? Nós não temos pessoas na vida, no nosso convívio, mais calmas, mais enérgicas, pessoas mais sonolentas, pessoas, né, que mais bravas, mais rígidas. A mesma coisa acontece com essa empresa, tá? Então, toda empresa tem uma identidade que tem que ser definida, tá? Para possuir uma cultura estratégica e negócios únicos e claros. Ou seja, quem que é a minha empresa? O que que minha empresa propõe? E aí nós temos as três partes, que é a missão, visão e valores, né? O que torna a minha empresa única? Por que eu gosto de Burger King e não gosto de Mac? Por que que eu gosto, por exemplo, de Netflix e não gosto de Amazon? Então, o que que torna único essa empresa para ter preferências? É tudo isso baseado no DNA corporativo, tá bom? Então, o DNA, ele começa, basicamente, conversando com os colaboradores e lendo sobre a sua história. Então, eu quero identificar o DNA da minha empresa. Então, eu vou lá conversar com uma pessoa que tem 30 anos de empresa, 20 anos de empresa, 10 anos de empresa. Eu falo, nossa, sério que passou por tudo isso? Sério que vocês passaram por esses problemas? E aí eu começo a entender essa empresa, tá? Ou então eu tenho que ter uma conversa com os colaboradores, eu tenho que ler sobre a história, eu tenho que saber como surgiu, nada surgiu do nada, tudo tem barreiras, né, no meio. Tomar conhecimento da visão original e dos valores dos fundadores. Às vezes a empresa, ela mostra uma coisa, mas o fundador, ele tinha uma outra questão, e graças ao crescimento dessa empresa, mudou ali a essência, que é uma coisa que não pode mudar. Então, eu preciso entender qual que é o DNA dessa empresa, tá? Perguntas interessantes para se fazer nesse momento. Como veio o mundo, quais os problemas foram resolvidos, como foi o comportamento humano na criação desses valores, quais foram os propósitos que guiou essa galera. E aí, quando eu vou falar que eu tenho uma empresa, mas essa empresa ela não está indo muito bem, ou eu vejo uma necessidade de uma mudança da cultura corporativa, eu preciso ter ali alguns passos, algumas ideias. Então, eu começo com quem está no comando. Então, eu vou lá no líder e vou identificar os objetivos e a visão daquele líder. Às vezes, eu tenho uma leitura errada do meu líder. E o meu líder, para ele estar naquele local, ele já tem uma vivência, ele tem uma experiência, pelo menos é o que se espera, né? Então, é ideal eu conversar com esse líder, né? Mesmo que eu trabalhe sozinho, eu preciso ter essa noção. Entender como que se eu trabalho sozinho, como funcionário, como as minhas falhas e as minhas imperfeições vão impactar na organização que eu estou. Se a organização está indo mal das pernas, ou seja, está tendo pouco lucro, está tendo pouco lucro ou muita reclamação, o que eu estou fazendo que eu posso estar impactando negativamente essa função? É importante eu ter essa pergunta para mim também, no meu autoconhecimento. Decida o que precisa mudar, né? Então, como que essa cultura está afetando a companhia? É hora de decidir o que precisa mudar. Será que a minha empresa tem muita fofoca? Será que a minha empresa, as pessoas não se ajudam? Será que a minha empresa tem poucos processos, tem pouca tecnologia? Então, o que eu preciso mudar nas pessoas e no capital também, no capital de material, de objetos? E aí, quais são as perguntas? Se os profissionais estão desmotivados, o que está desmotivando esse funcionário? O seu funcionário está sempre atrasado? Será que esse profissional está alocado no melhor local? Será que ele não teria que fazer um home office? Será que ele não teria que mudar o horário de entrada, o horário de saída? Né? Então, é importante ver isso. O ambiente de trabalho é tão casual que clientes e consumidores estão reclamando do mau comportamento. Será que eu não estou sendo muito tranquilona, muito paz e amor?
com os meus funcionários ou com os meus colegas, e isso está impactando na imagem da minha empresa? A conversa sobre baixo salário, será que o que eu estou pagando justo para o meu funcionário, ou será que eu estou pagando muito pouco, tá? Então, essas são questões que a gente tem que ver muito sobre cultura organizacional e clima organizacional dentro das empresas. Transformar o ambiente de trabalho. Ou seja, encontre pessoas com poder de influência que podem ajudar com a causa. Gente, uma pessoa mal-humorada, ela pode impactar várias outras que estão bem-humoradas. Uma pessoa que chega com um sorriso no rosto, uma pessoa que enxerga possibilidades em locais que às vezes parece não ter solução, pode dar um gás maravilhoso para a sua empresa. Então, nós temos o Daniel Godry, né, que é antigo, um palestrante antigo, que fala muito dos bolas murchas. Detecte os bolas murchas da sua vida, da sua empresa, do seu trabalho. Quem é aquela pessoa que mais ancora os outros do que alavanca, tá? Então, tem que pensar nisso. Transforma o ambiente de trabalho. Começa você transformando. Será que você é a pessoa, pensa nisso, que ancora o ambiente de trabalho, ou será que você é a pessoa que alavanca esse ambiente de trabalho? E aí, para ajudar nessa identidade, as empresas elas vão traçar a missão. Missão, gente, é aquelas frases, aqueles tópicos básicos que as instituições fazem, deixam disponível nas redes sociais, nas mídias, no quadro, na empresa, no site, que é o motivo dessa empresa existir. Ou seja, qual que é a essência dessa empresa? Qual que é o objetivo central dessa empresa? Por que essa empresa existe? Né? Ele existe só para vender, vamos supor... qual o objetivo, por exemplo, no caso do NURAP? É só fazer, por exemplo, projeto aprendiz? Sala de aula? Não, o objetivo é inclusão social, é chegar nas diversidades, incluir essas diversidades e tornar possível, né? Então, a partir da hora que eu tenho essa inclusão, eu vou além do só educar, treinar, desenvolver. Eu vou na inclusão. Então, é saber a missão. Qual que é a missão da sua empresa? A missão da Eurofarma, por exemplo, é só fazer remédio? Qual que é a missão da Eurofarma? Né? O que tem por trás dali? Estou pegando a Eurofarma, que é um exemplo de uma empresa nossa, mas tem várias formas. E aí tem algumas dicas para uma missão, que é ser inspirador, alcançar todos os clientes, ser aplicado diariamente. Não adianta ter uma missão maravilhosa no papel e na prática tá assim, prezamos pelo bem-estar do cliente interno e externo. Aí você vai ver o cliente interno, que são os funcionários estão se matando. Tá. Ser de longa duração, ou seja, a missão, ela tem que valer de forma perpétua. Vocês não têm aquelas empresas que o dono, né, morre e aí muda parece que até outra empresa. Vamos pegar o SBT. Silvio Santos faleceu. Será que a missão do SBT vai continuar em prática com o que ele colocou na criação do SBT? Né? Então, tem que pensar nisso. Visão. É onde a empresa deseja estar, qual que é o futuro. Eu, Letícia, monitora, se eu não tenho uma visão de futuro, eu vou estagnar, eu vou padecer das minhas metas. Se vocês não têm uma visão do que vocês querem fazer para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, para o futuro de vocês vão estagnar, a vida vai perder propósito. A mesma coisa para a empresa. Qual o propósito da empresa de vocês? É só vender produto? Ou ela quer ganhar nome, marca, ou ela quer impactar pessoas, ela quer trabalhar com empregos para o mercado de trabalho? Qual que é a visão da empresa? Pesquisem a empresa de vocês, vejam qual é a visão da empresa de vocês. O que a empresa quer se tornar, aonde ela quer chegar, como ela quer chegar, são as principais perguntas, né? Ser prática também tem que ser inspiradora, desafiadora e tem que ser atemporal, né? Essa visão, ela deve observar qual que é o momento específico, né? Hoje, quem escuta rádio? As rádios estão passando por um baque aí, né? O que essas rádios precisam mudar? Missão versus visão, né? A minha missão, ela precisa estar de acordo com a minha visão para eu conseguir alcançar meus objetivos, né? A visão é como que eu vou pôr a minha missão em prática e ter êxito nisso, basicamente, né? A missão, ela não é mutável, ela vai ser pelo resto da sua empresa, e a visão, ela vai mudando conforme
as metas batidas, conforme também o ambiente ali que eu estou e a mudança de cenário. Vamos pegar a televisão brasileira, gente. Tinha coisas que falavam na televisão, vamos pegar Caceta e Planeta dos anos 2000, quanto de falas preconceituosas, quantas de falas que hoje não são cabíveis aconteciam na televisão dos anos 2000, nos comerciais de TV, e hoje mudou muito isso. Então, a visão é o que a empresa quer, mutável sempre que for alcançado, de acordo com o ambiente também, tá, gente? E tem que ser de curto a médio prazo. A missão é de longo prazo. E por último, gente, a moral, ou seja, os valores, a ética, a essência. Aconteça o que acontecer na missão, na visão, os meus valores não podem ser subestimados, tá? E aí tem um exemplo no quadro do lado. Protagonismo, empatia, honestidade, cocriação, criatividade, são exemplos de valores. Deixa eu chegar aqui pra gente. E é isso, galera. Eu espero que nessa aula, vocês, nessa simultaneidade, vocês tenham aproveitado. Foi um conteúdo mais técnico, voltado para administração, para a criação de empresas, mas não é só para quem quer ser um empresário, tá? É para vocês também entenderem os ambientes corporativos que vocês estão, para vocês entenderem também qual que é o estilo de gestão de vocês, das empresas de vocês, e conseguirem crescer, traçar uma carreira uma carreira rica, né, nessa questão de empresa, áreas e assim por diante. Eu agradeço muito vocês, eu agradeço para vocês que ficaram até o final. Façam atividade no online, não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com o colega, de se inscrever na página e sempre acompanhar o NURAPA, principalmente no pedagógico, para vocês saberem aí da sua vida, da sua vida não pedagógica em simultaneidade, tá bom? Gente, obrigada, então, no caso, por essa presença de vocês e até mais. Tchau, galerinha.